Olá, turma, tudo bem com vocês? Tô com muitas saudades, meus amores, de cada um de vocês. E hoje a gente chega para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, no qual eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. Aproveitem para ver a descrição do que está sendo proposto hoje. Aquelas páginas que são colocadas para vocês estarem fazendo a leitura, vocês podem estar acompanhando ao longo do vídeo, que aí pode haver uma fixação melhor pela parte de vocês com relação ao que a gente vai construir hoje quanto ao conhecimento do assunto estudado. Eu espero que vocês gostem e vamos juntos para a aula de ciências. Chegando, turma do 7º ano, para mais uma aula da nossa disciplina, falando sobre mais um grupo de seres vivos, né? A gente viu já o primeiro grupo dos animais vertebrados, que foram os peixes, que vivem no ambiente aquático. Vimos também os anfíbios, que têm uma fase da sua vida no ambiente aquático, como também no ambiente terrestre, e nesse caso eles precisam da água para perpetuar, para dar continuidade à sua espécie por meio do processo de reprodução. Então eles precisam da água para se reproduzir. E os répteis, que é o grupo de animais também vertebrados, que a gente vai ver agora, mas é o primeiro grupo a ocupar um ambiente apenas terrestre. Isso significa o quê? Que eles não precisam da água para realizar a reprodução. Eles têm características adaptativas para o meio terrestre. Temos, claro, dentro do grupo, animais que vivem no meio aquático, mas que não precisam da água para realizar a reprodução. Então, os répteis são vertebrados que provavelmente se desenvolveram há cerca de 300 milhões de anos, a partir de anfíbios já extintos. Atualmente existe cerca de 7.000 espécies de répteis em todo o mundo. Entre eles, a gente pode destacar os lagartos, a tartaruga, as serpentes, assim como jacarés e crocodilos. A palavra réptil vem do latim reptum e significa rastejar, que refere-se a um dos modos de locomoção que esses seres vivos podem apresentar, que não é apenas uma forma de locomoção, são várias que eles podem ter, como, por exemplo, correr, nadar, cavar, subir em árvores e até planar. Temos aí espécies que têm essa capacidade, como no caso de alguns lagartos. Então, os répteis, eles têm adaptações para o meio terrestre, e essas adaptações é o que faz eles ter como características essas que estão aí em destaque. Então, os ovos com casca rígida e porosa, preenchidos internamente por líquido, que protege e nutre o embrião, evitando sua desidratação, respiração pulmonar, pele seca e impermeável, que além de ajudar a proteger o corpo, contribui para diminuir a perda de água para o ambiente, ou seja, a gente não tem uma pele permeável como a dos anfíbios, é impermeável, ou seja, é fechada, não permite a entrada e saída assim de substâncias. Em alguns deles, a gente vai ver a presença de garras nas extremidades dos dedos, que auxiliam na proteção contra predadores, assim como na sua locomoção e superfícies ásperas, fecundação interna e produção de urina concentrada, que reduz a sua perca de água. E como é o revestimento do corpo, né? A gente tem aí destaque para uma serpente, que eu logo vou estar falando aí sobre esse processo de troca de pele, aí chamada também aí de muda, e da ciência é que dizem. Então, os répteis, eles possuem a pele seca, sem glândulas. Por exemplo, no nosso corpo humano, a gente tem glândulas sudoríferas e glândulas sebáceas. As glândulas sudoríferas, elas são responsáveis por produzir o suor, e a sebácea responsável por produzir o sebo.
Então, no caso dos répteis, eles não têm essas glândulas. Então, faz com que eles tenham a pele seca. No nosso caso, a nossa pele não é seca por conta que a gente está produzindo o suor, como também o sebo. Então, faz com que a nossa pele não seja seca assim. Essas características são importantes para evitar, no caso, a perca de água por meio da desidratação, além de proteger também o animal. Eles têm aí a pele revestida por escamas. As escamas superficiais são também chamadas de placas córneas e são trocadas periodicamente na maioria deles. As escamas do tipo placas ósseas são permanentes e aprofundadas na pele. O processo de substituição das escamas, consequência do crescimento dos répteis, recebe o nome de equidise e é conhecido popularmente como troca de pele ou muda. E grande parte das serpentes troca a pele inteira de uma só vez, descartando a velha, e a maioria dos lagartos vão descartando em partes essa pele velha. E como é que acontece essa equidise, né? Essa troca de pele, né? Como é que, por exemplo, a cobra se desfaz, a serpente se desfaz da sua pele antiga. Então, primeiro ela vai chegar a pressionar essa pele em uma pedra ou tronco de árvore seco até romper ao redor da sua boca. E em seguida, a serpente irá se movimentar pelo chão, pelo solo, ao mesmo tempo que vai deslizar para fora da pele. Então, a velha pele sai pelo avesso, da cabeça até a cauda, sem romper. Então, ela faz o rompimento na parte da cabeça, né? Mas não vai, por exemplo, rasgando aos poucos. Ela vai levar até a cauda, por meio do processo que ela vai se movimentando e rastejando. A temperatura do corpo dos répteis varia com o ambiente, né? Eles são animais ectotérmicos e eles dependem de fontes de energias externas, geralmente o sol, para aquecer a sua pele, o seu corpo. E isso vai influenciar na regulação da temperatura deles. Essa é uma das razões de haver mais espécies de répteis entre os trópicos das regiões quentes. Eles podem apresentar estratégias comportamentais que ajudam a regular a temperatura corporal, como controlar o tempo de exposição a fontes de energia térmica, para que não esteja assim a perca excessiva de água, ocorrendo aí a desidratação. E eles são classificados em crocodilianos, inquelônios e escamados. A gente vai ver primeiro os crocodilianos, que são representados principalmente por jacarés e crocodilos, e eles se diferenciam por conta do focinho, né? O focinho é a principal característica que vai fazer com que a gente consiga perceber o que é um jacaré e o que é o crocodilo. Os crocodilianos são répteis de cabeça alongada e cauda comprida. Eles possuem 4 pernas curtas e membrana entre os dedos, que essas membranas entre os dedos é que vai facilitar sua locomoção no ambiente aquático. Pode ser encontrados em ambientes aquáticos ou fora da água, próximo a rios, lagos, estuários, manguezais ou marés. A pele dos crocodilianos é revestida por placas ósseas e placas córneas. Os crocodilianos podem ser encontrados principalmente na América do Norte, na América do Sul, na África, na Ásia e na Austrália. A característica mais visível desse animal, que nos permite diferenciá-lo dos jacarés, é o fato do focinho ser mais fino e longo. Os jacarés vivem em ambiente de água doce e podem ser encontrados na América do Norte e na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, e também na China. Entre outras principais características, os crocodilos, no caso, possuem o focinho mais longo e fino. Os jacarés já vão apresentar aí, gente, o focinho mais largo e curto. E, além disso, eles possuem o quarto dente de sua maxila inferior bem maior que os demais, aparecendo mesmo quando a sua boca está fechada.
E isso faz com que a gente diferencie, né, os jacarés e os crocodilos. Agora, falando dos quelônios, os quelônios são representados por tartarugas, jabutis e cágados. Eles existem em diversos ambientes, desde o terrestre à água doce e marinho. Uma das principais características desses répteis é a presença de um casco envolvendo o corpo. A porção superior do casco é chamada de carapaça e a porção inferior é chamada de plastrão. A carapaça e o plastrão eles estão ligados literalmente na parte lateral do seu corpo. As vértebras e as costelas geralmente estão fundidas ao casco ósseo. Os quelônios não possuem dentes, mas têm uma estrutura que a gente chama de bico córneo, que vai auxiliar na alimentação deles. O primeiro aí representado dentro do grupo dos quelônios, na imagem, como vocês podem ver, são as tartarugas marinhas, que elas vivem no ambiente aquático marinho, ou seja, de água salgada. As dimensões do corpo dela é bem variável. Podemos encontrar espécies muito grandes e outras menores. E elas possuem os membros inferiores modificados em nadadeiras que vão auxiliar na sua locomoção nesse ambiente. Do lado esquerdo, abaixo, a gente tem os jabutis, que são tartarugas que vivem em ambientes terrestres. A gente geralmente só fala tartaruga, mas a gente tem que identificar a diferença, né? Então, os jabutis são os que a gente vai encontrar, que a gente cria realmente na nossa casa, no nosso jardim, que são de ambiente terrestre e apresentam porte médio a grande. Esses animais têm membros adaptados para se locomover no ambiente terrestre e eles não apresentam membrana entre os dedos. E os cágados são tartarugas terrestres, mas também de água doce, podem atingir cerca de 60 centímetros de comprimento. A carapaça deles tem um formato oval e eles têm membrana entre os dedos, que vão estar auxiliando aí na sua locomoção no ambiente aquático. E os escamados é representado aí por uma grande quantidade de répteis, é onde se encontra a maior parte dos répteis. E eles são destacados principalmente pela questão das suas escamas, né? As escamas do corpo desses animais são bem evidentes. E a gente vai ter aí como representantes largatos, lagartixas, camaleões e serpentes, né? E o que diferencia os largatos das serpentes é a questão dos membros. Os largatos têm membros e as serpentes, as cobras, as víboras não. Então, os largatos se caracterizam-se por ter o corpo alongado, com 4 membros. O tamanho deles varia, desde pequenas lagartixas de 3 centímetros de comprimento ao grande dragão de cômodo que atinge 3 metros de comprimento. Já as serpentes, também conhecidas como víboras, não vão ter os membros para auxiliar na locomoção, têm um corpo alongado, vivem no ambiente terrestre e se locomovem se rastejando pelo solo. Então, a parte da nutrição, respiração e reprodução, a gente vai estar vendo na próxima aula. Eu espero que vocês anotem, né, as dúvidas, curiosidades. Assim que fizerem a atividade, me enviem. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Estou enviando para cada um de vocês o meu abraço virtual com muito amor e saudade de cada um de vocês. Então, caso de dúvidas, pode me procurar que eu estou disponível para esclarecer.